jurista, eu participo de vários projetos na OAB, sou presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB também, mas o melhor projeto para mim, o projeto que mais me satisfaz é esse, o OAB vai à escola. E por quê? Porque é você levar a informação para quem precisa, direto da fonte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção que a gente vai passar para vocês, porque vocês estão sendo privilegiados. O Alto do Tietê, só Suzano tem esse projeto na prática. As OABs de Mogi, de Ferraz, de Itaquá, tem todo esse projeto, mas ninguém levou para a prática. E é a oportunidade que vocês têm de ter a informação direto da fonte, porque só quem pode falar sobre lei, só quem pode falar sobre direito é o advogado, ninguém mais. Embora, né, às vezes a pessoa acha que sabe, o vizinho acha que sabe, o rapaz da fila da padaria acha que sabe, mas ninguém sabe, ninguém tem propriedade para falar sobre direito, senão o advogado. Então vocês realmente são privilegiados. E uma outra coisa extremamente importante, esse projeto não tem nenhum, tá? Vou repetir, nenhum viés político. Não existe nenhuma participação política. Tanto não existe que se existisse eu não estaria aqui. É um projeto, são pessoas que se propõem a fazer, é um projeto social, que tem iniciativa de cada um de nós, advogados. Nós não estamos ganhando absolutamente nada, nem a gasolina do carro para chegar até aqui. Ou seja, é uma coisa feita com amor, porque a gente gosta de fazer. Então, a única coisa que eu cobro de vocês é a atenção. E tenho certeza que a atenção vai ser muito melhor para vocês do que para mim. Nós vamos falar sobre direito, mas nós não vamos usar uma linguagem técnica jurídica, até porque vocês não iriam entender, e também não é essa a nossa intenção e não é a nossa ideia. Nós vamos falar sobre direito numa linguagem simples de compreensão, que aí vocês vão entender, e se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem procurar qualquer um de nós na OAB, ou pode procurar a direção da escola e a escola vai localizar a gente, tá? Tudo que será dito aqui será dito com propriedade, com segurança e com responsabilidade, tá? Então nós vamos dar aqui uma pequena pincelada em alguns assuntos que a gente considera muito importante, não só nos dias de hoje, mas é muito importante para vocês, é muito importante para formar o cidadão. Quais são os seus direitos, os seus deveres? E as pessoas falam muito em ter direito, quase ninguém fala qual que é o meu dever. Você só tem um direito garantido se você cumprir com o seu dever. Por que que o preso, ele está preso? Porque ele perdeu a liberdade. Por que será? Porque ele deixou de cumprir uma obrigação, que é respeitar a vida. Então nós vamos falar, alguém aqui já ouviu falar em Constituição Federal? Constituição Federal é um conjunto de normas que serve para regular o comportamento da sociedade. Tudo tem que ser feito através da Constituição Federal. E por que ela existe? Porque se ela não existisse, a sociedade viraria uma bagunça. Todo mundo faria o que quer. A Constituição Federal, desde 88, acho que nessa época muita gente não era nem nascida ainda, mas desde 88 ela regulou todo o comportamento social, todo o ordenamento jurídico, parte da Constituição. Então vocês querem um exemplo de que tem muita gente que fala muita coisa e não sabe de muita coisa também, ó, às vezes não sabe de nada. Por exemplo, criaram uma lei recentemente, e eu estou falando de lei porque é uma coisa que nós temos autoridade para falar, que equipara o salário da mulher com o salário do homem. Isso é agora? Não, isso desde 88 já é assim. Então todos são iguais perante a lei desde 88. E por que eu digo desde 88? Porque antes de 88 nós vivíamos um regime militar. Então vocês não tinham essa liberdade que vocês estão tendo aqui não. O regime militar era um regime pesado. E você era julgado, condenado e penalizado sem direito a um processo de defesa.
Chegou-se à Constituição para garantir que todos têm direito à defesa. Então ninguém é culpado, é que ele realmente tenha prova que ele foi culpado ou que ele cometeu um determinado delito, que seria um crime. Então, quanto a raça, cor, religião, tudo isso já está no artigo 5º da Constituição. Então, desde lá da Constituição, já existe isso. Todas as leis que foram criadas, de 88 para cá, foi chovendo molhado, não tem a menor importância, porque o importante está na Constituição. Uma outra coisa importantíssima de falar, gente, é que hoje nós trabalhamos com informação muito, mas muito rápida. Então, a informação rápida, ela traz um certo perigo, porque você não sabe qual é a fonte. Quando você descobrir qual é a fonte, você já usou aquela informação. E aquela informação que você não sabe de onde que vem, de repente pode estar te desinformando e não te informando. Vocês já ouviram falar numa varíola do macaco? Um exemplo muito interessante, mas é sério, gente, é sério. É um exemplo muito interessante. Começaram a matar macacos porque achando que a doença vinha deles. E por que isso? Por causa de uma rede de um grupo de pessoas que começam a falar coisas que não sabem nem de onde eles estão tirando informação. Então, você quer saber informação sobre a saúde do animal, você tem que procurar o quê? Um veterinário. Vocês querem saber a saúde da pessoa? Procure um médico. Vocês querem saber quais são os seus direitos? Procure um advogado. Vocês já ouviram falar que todo mundo tem direito a advogado? Quem não puder pagar, o Estado vai fornecer. Tá, doutor, e como que eu vou conseguir esse advogado? Você vai até a OAB, você vai preencher os requisitos, você vai preencher o que precisa dentro de uma exigência que eles fazem. E se você preencher e atender os requisitos, você tem direito a um advogado. E um advogado que vai defender o seu direito como se fosse particular. Ah, doutor, você está falando isso, mas na prática não é assim. É assim. E quem tem que dizer qual que é a prática são vocês. Se vocês tiverem um advogado do Estado que não estiver trabalhando como deveria, vocês podem também denunciá-los na OAB. E pode dizer que foi o doutor Edmilson que falou. Quem tem que saber do seu direito é você. E quem pode te dar assessoria sobre esse direito é um advogado. Então, enquanto vocês não têm a informação importante, a informação necessária, nós criamos esse projeto justamente para dar algumas dessas informações. Primeiro é com relação a essa informação que circula entre grupos. Essa informação é perigosa, é muito perigosa. Então você que tem um namoradinho, tem uma namoradinha, que gosta de mandar uma foto, que gosta de mandar uma imagem, que gosta de mandar um vídeo, cuidado, porque o meu amor, minha vida pode ser o seu pior pesadelo. Outra coisa importante, ele é meu namorado, então tem que dar minha senha para ele. Não, cada um tem a sua senha. Ninguém tem que ter acesso à informação de ninguém. E não é porque você tem um certo relacionamento, porque namoro não é compromisso, se você tem um certo relacionamento, e mesmo que fosse a esposa, você não tem obrigação de compartilhar suas intimidades e as suas informações com ninguém. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, isso leva as pessoas ao suicídio. Vocês já ouviram falar em cyberbullying? Cyberbullying é exatamente o que acontece no mundo virtual. Quem tem controle? Se eu falar que ela é feia, eu estou falando que ela é feia, mas se eu coloco na rede, quem que vai controlar isso? Ninguém. Então, cuidado com as informações, cuidado com o que vocês compartilham, cuidado com as imagens que vocês compartilham, porque uma vez na rede, nunca mais ela é recuperada, e ela pode destruir você e a sua família, e é verdade, e é sério. A gente está cansado de ver isso por aí acontecer, e de repente a gente acha que isso nunca pode acontecer com a gente, mas pode. Todo mundo que tem um celular, todo mundo que tem uma internet, todo mundo está sujeito a entrar numa dessa, e talvez nunca mais saia. A ferida material, a ferida na pele, ela pode cicatrizar,
mas a ferida psicológica não. Essa pode ficar e pode destruir você e a sua família. Cuidado com que vocês falem de alguém dentro de um grupo de WhatsApp, que isso agora é muito fácil de monitorar. O problema não é pegar a pessoa que fez, o problema é o estrago que ela já causou. Esse estrago não tem como remediar. Você pode pegar a pessoa, você pode prender, você pode fazer tudo, mas ela já fez o estrago. O estrago não tem como remediar, tá? Sigilo de correspondência, que ele está falando no celular, é um direito constitucional. Ninguém tem obrigação de fornecer informações para ninguém se não quiser, tá? Uma outra coisa muito importante também, gente, é que vocês devem ouvir muito por aí dizer o seguinte, que menor não vai preso, ele pode cometer crime e não vai preso. Realmente, ele não vai preso. Você já ouviu falar de uma Fundação Casa? Pois é, o presídio do menor só muda de nome, mas ele não... Só para pegar o dinheiro. Pois é, voltando aqui, a Fundação Casa é o nome do presídio do menor. Então ele vai preso sim, ele responde sim. Uma outra coisa importante, foi feita uma pesquisa e eles descobriram que a maior causa do aumento da população carcerária, quando eu digo população carcerária, é preso. A maior causa é o tráfico de entorpecente. E por que o tráfico de entorpecente? É porque esse cara que está preso por tráfico de entorpecente, às vezes ele nem é um criminoso. Aliás, o fato da pessoa estar presa não quer dizer que ela seja uma criminosa. O ato que ela cometeu é crime, considerado crime perante a lei, mas ela não tem um histórico de crime. Ela não é uma criminosa contumaz. E por que o tráfico de entorpecente? Porque o traficante pega uma pessoa comum e paga uma grana muito boa para ela passar uma determinada quantidade de entorpecente para outro lugar. E essa pessoa é presa, só que ela acha que ela não vai ser presa. Aliás, ela vai pensar mais no dinheiro do que se ela for presa. E ela acaba, quando ela descobre, ela já está presa. E aí, para sair, quando você é preso por tráfico de entorpecente, e você sabe o que é tráfico? É qualquer quantidade. Não tem essa de, só estou levando para o meu consumo. Um policial amigo meu pegou um cara, ele estava com 20 quilos de cocaína dizendo que era para consumo. O cara era criminoso? Não. De quem era a droga? Era um traficante, normal isso. É só você falar não. O traficante quer fazer, pode fazer, mas você não precisa fazer parte disso. Porque se você fizer parte disso, você vai pagar. E vocês podem ter certeza de uma outra coisa muito importante. Tudo que eu falo para vocês, eu falo muito importante, porque eu tenho certeza que são coisas que ou vocês não ouviram falar, ou se ouviram falar, não foi de fonte que tinha autoridade para falar. Uma outra coisa muito importante é que grande parte das pessoas que estão presas por tráfico de entorpecentes, que não são criminosas, que não têm um histórico de crime, elas estão lá e não conseguem sair. E por que elas não conseguem sair? Porque para você sair, você tem que provar que você não é criminoso. Uma coisa é o que a sua mãe e seu pai acham de você, outra coisa é o que a sociedade acha. E quando isso se torna público, porque o crime acaba se tornando público, então dificilmente você vai provar. O juiz, para decidir, para ele tomar uma decisão, olha só, ele tem dois lados. Ele precisa tomar uma decisão. Ele tem um lado da pessoa que está acusando e tem um lado da pessoa que está se defendendo. Às vezes a decisão do juiz nem sempre é a decisão justa. Como que ele vai decidir? Ele tem duas formas de decidir. Ele tem que decidir de acordo com a lei e de acordo com quem trouxer mais documentos que prove que o que ele vai aplicar é o correto.
E aí, às vezes, a pessoa pode ser injustiçada, de repente a pessoa pode ser condenada por um crime que realmente ela não cometeu, ou ela não é uma criminosa, mas ela não pôde provar. Hoje em dia você precisa provar tudo que você faz, tudo que você fala, e principalmente o seu histórico, porque isso conta muito. O histórico o pessoal conhece muito como atestado de antecedentes. Não é bem essa palavra, mas é o histórico social que você tem. Nós, lá no escritório, nós temos essa coisa da rede social, facilitou muito a vida do advogado. Porque a cliente chega lá e fala para mim que ela precisa que o pai da criança pague pensão, porque ela está passando necessidade, ela precisa receber a pensão, e aí você entra com uma ação contra o cara para pagar a pensão, aí o advogado do cara vai na rede social dela e vê ela lá, fumando narguile, na baladinha, bebendo. O que acontece? Ela não ganha. Ela está precisando? Tá, porque de repente ela está lá fumando narguile, bebendo e tal, alguém está pagando para ela. Mas isso não é uma conduta de quem está precisando receber pensão alimentícia. A sua conduta hoje está muito ligada à sua rede social. Tudo que você publica é visto por alguém, principalmente quando esse alguém tem interesse ou em te destruir ou em te prejudicar. Ninguém vai olhar a sua rede social para te admirar. A rede social, vocês sabem o que chama, vocês sabem o que é perfil? Perfil da rede social é exatamente isso. Você cria um perfil. Agora, se aquele perfil condiz com a sua realidade, é uma outra história. Mas tenho certeza que 90% das pessoas que visitam suas redes sociais não é para te admirar, é para te prejudicar ou para querer arrumar alguma coisa que possa te dar algum tipo de problema. Vocês já ouviram falar, hoje, quer dizer, vocês já ouviram falar assim, hoje nós temos, antigamente, a mulher e o homem que não trabalhava, eles falavam, quando eles eram entrevistados, eles falavam que eram modelos. O que você fala? Eu sou modelo. Modelo, né? Modelo, não tem carteira assinada, modelo. Hoje surgiu uma nova profissão, que eu particularmente acho uma profissão que ela não agrega em nada, absolutamente nada. É o tal do digital influencer. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa faz para ter tantos seguidores? Nada que se aproveite. Eu não conheço um digital influencer que publica alguma coisa que vai te fazer uma pessoa melhor, que vai construir alguma coisa dentro do seu convívio, que vai te trazer cidadania. É legal? É legal você acompanhar algumas coisas? Eu também acho legal. O que eu acho é que as pessoas não podem ter isso como referência. Eu conheço pessoas que têm digital influência como referência. Isso não pode, até porque a digital influência deve ter uma vidinha melhor do que a nossa. Por isso que ela tem tempo para fazer tudo o que ela faz. Então não dá para você comparar. E muitas vezes, muitas coisas que a pessoa posta não é aquilo que ela faz ou que ela acredita. Mas isso dá dinheiro, isso dá likes, como eles falam, e isso virou uma profissão. Eu, sinceramente, eu não vejo o que vai acrescentar, mas a rede social está aí, a tecnologia está aí, nós vivemos uma revolução digital, nós vivemos aí uma mudança radical de comportamento social, e isso com a internet está dando muita liberdade para muitas pessoas. Antigamente, muita gente colocava gente de castigo no quarto, e a gente ficava no quarto de castigo sozinho. Hoje a mãe coloca o filho de castigo no quarto e dá um celular, então ele não está sozinho e ele não está no quarto, ele está andando o mundo inteiro. Existem muitos programas que você vê, estava passando recentemente, não sei se ainda está passando, uma novela na Globo, que pegaram a imagem, pegaram o rosto de uma pessoa e colocaram numa sequestradora de criança. Poxa, essa mulher enfrentou o diabo para conseguir provar que ela não era sequestradora. Isso, hoje em dia, é muito fácil de fazer. Outra coisa que vocês têm que desconfiar sempre, vocês nunca sabem com quem vocês estão conversando do outro lado da rede. Às vezes você pensa que está conversando com o seu melhor amigo, seu amigo de infância, e não está. Hoje em dia eu participei de uma palestra recentemente sobre o direito digital,
e o advogado estava dando a palestra, ele disse que tem um aparelho que você muda a voz, você põe a sua voz na voz de uma pessoa que você sabe que aquela pessoa vai te dar acesso a um monte de outras. Olha só que perigo. Vocês já ouviram falar do crime de estelionato? Eu vou contar para vocês uma particularidade sobre o crime de estelionato. Eu, doutor Edmilson, eu não acho que o estelionato deveria ser crime. Dependendo do estelionato, eu acho que não. Por quê? Porque o estelionato é o único crime, gente, o único crime, que ele só consegue ser consumado com o consentimento da vítima. É você que deixa se fazer a vítima. É diferente de um estupro que a pessoa obriga, é diferente de um assalto que a pessoa aponta uma arma, é diferente de um furto que a pessoa deixa lá, a pessoa vai lá e pega. O estelionato não, você conversa com o criminoso e você permite que ele pratique o crime. E por que você permite? Porque você também acha que vai levar vantagem. O crime de estelionato ele é praticado exatamente com isso. Então a pessoa descobre o que você mais gosta e ela vai lá e coloca aquilo que você mais gosta com o preço que você pode pagar. Só que aquilo não existe. Então eu já peguei caso no escritório de estelionato que o cara comprou um carro, que o carro valia 150 mil e o cara vendeu para ele por 50. Gente, por que o cara iria vender um carro de 150 por 50? Porque o cara é bonito? Ele não era bonito, ele era feio. Ele só fez isso porque, como eu faço para recuperar? Senta e chora, meu amigo. Senta, chora, faz uma reza, faz um despacho, faz qualquer coisa, mas seu dinheiro você nunca mais vai ver. Outra coisa que é muito comum na prática de crime de estelionato é a pessoa pegar a sua foto no perfil da sua rede social, colocar num número de telefone e mandar mensagem para a sua lista de contatos pedindo dinheiro. E as pessoas vão dando. Esse crime é muito comum. E por que dá certo? Porque a pessoa olha o celular e fala assim, não, ela está falando comigo aqui a foto dela, mas não é ela. Então desconfie sempre, não acredite nunca com quem vocês estão falando do outro lado. Isso é muito perigoso. Não acredite em pontos de que você vai fazer um favor, que eu vou te pagar. Não. Se a pessoa se aproximar de você, ela está se aproximando de você por algum interesse. Procure desconfiar qual que é o interesse. Eu costumo dizer na minha casa que a única pessoa que eu confio é na minha família. E não é na família inteira. É na minha mulher e meus filhos. Porque eu não sei se meus irmãos eu posso confiar 100%. Desconfiar é uma coisa importante, porque isso te dá segurança. Você querer levantar sempre uma informação para confirmar se realmente aquilo procede, é muito bom, isso te dá tranquilidade e segurança. Então desconfie sempre. A rede social, ela está aí para ajudar? Sim, ela ajuda, mas ela desinforma muito. E por que ela desinforma? Porque ela pega os desinformados. A gente estava falando sobre a Constituição Federal, olha para vocês verem como que é a importância da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não só dita as normas da sociedade, como ela limita o poder de quem acha que tem muito poder. Por que isso? Recentemente eu vi uma campanha de um certo candidato a governador, e ele disse que se ele ganhasse as eleições, ele ia acabar com aquela saidinha de data comemorativa dos presos. Ele pode fazer isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque isso é uma lei federal, o governador não tem competência para isso. Mas ele sabe disso? Claro que ele sabe. Só que ele sabe uma coisa mais importante, ele sabe que vocês não sabem. Então é isso. Por que o projeto OAB Vai à Escola faz esse sucesso todo? Porque nós levamos informações para vocês, independente do poder público. Nem sempre o poder público, ele quer uma pessoa bem informada, ele quer uma pessoa bem formada, porque você pode ter a formação e você precisa ter a informação. E a informação, às vezes, ela é muito mais difícil do que a formação. A formação basta você tirar as notas que você tem que tirar e pronto, você está formado. Agora, a informação é mais difícil, essa às vezes custa caro. E isso a gente está trazendo para vocês de graça. Tem muitos vereadores que em campanha eleitoral, eles passam nas casas e falam assim, se você votar em mim, eu vou asfaltar a sua rua. Primeiro tem que perguntar para ele se ele é pedreiro.
e depois se ele tem alguma empresa de construção civil, porque isso não é competência de um vereador. O máximo que ele vai fazer é pedir para o prefeito pedir para o secretário ir lá e fazer. Mas olha só que quando ele fala isso, eles acreditam que vocês não sabem, e aí quando vocês descobrirem, já ganhou a eleição. Para vocês terem uma ideia como a política, aliás, a desinformação é tão radical e ao mesmo tempo tão triste, um certo vereador teve a petulância, prestem bem atenção, de colocar na rede social dele que a gente tinha ido numa escola e ele falou que foi porque ele tinha arrumado para a gente ir na escola. Mas na hora que a gente viu isso, a OAB foi lá e excluiu o cara, excluiu tudo e mandou uma representação para ele. Porque na hora que eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, eu falei para o presidente da OAB, falei assim, doutor, toma providência já, porque senão eu estou fora do projeto. O cara não sabe nem o que ele estava falando, gente. Então tem um monte de político que quer ter uma vaguinha aqui do lado, para ficar achando que eles estão fazendo, mas o interesse deles é outro. Então, quem tem que cuidar de vocês são vocês. Procurem a informação certa, com o profissional certo, na hora certa e no lugar certo. Não acredite só porque você está vendo uma foto de uma pessoa e até mesmo um vídeo de uma pessoa, porque hoje a rede social é capaz de mudar tudo, inclusive a imagem da pessoa. Aquele lance de você pegar a foto da pessoa e a lista de contatos dela, a pessoa fala assim, pô, como que a gente vai conseguir? Não, é muito simples conseguir hoje. Essas informações são muito simples. Gente, nós vemos no ordenamento jurídico, o nosso ordenamento jurídico, ele tem como modelo a Europa. É o ordenamento jurídico perfeito. Se você pegar o nosso ordenamento jurídico e começar a ver desde a Constituição até a última norma, você vai ver que a lei é perfeita. Mas ela é perfeita lá no papel. Na prática ela é um pouco diferente. Então, criam-se muitas leis para dizer que vai resolver algum problema, mas na verdade são criadas com um único intuito de se eleger. São leis que a gente chama de eleitoreiro. A parte da legislação, tanto da legislação da saúde, da segurança pública, isso tudo veio de fora, a legislação tributária veio de fora. Então você vê no papel uma coisa muito perfeita, só que ela é colocada de forma diferente para todo o povo que desconhece o que é um segmento, um ordenamento jurídico, e aí eles levam vantagem justamente pela desinformação de vocês. Tá? Então, se um dia um candidato a governador passar na casa de vocês e falar que se ele ganhar, ele vai acabar com a saidinha lá do feriado dos preços, vocês podem falar que é mentira, que ele está mentindo. E quem falou isso foi numa palestra na OAB vai à escola que o doutor Edmilson disse. Aí pede para ele lá na OAB conversar com eles. Tenho certeza que ele não vai, porque esse povo não conversa com quem sabe que ele está mentindo. Tinha um certo candidato a presidente também que ele falou o seguinte, ele falou que se ele ganhasse, ele ia acabar com os juros do mercado financeiro. Ele pode isso? Não, ele não pode. Ele é do poder executivo, o mercado financeiro pertence ao sistema financeiro, ele não tem essa autonomia, o poder dele não vai até lá. E por que ele fala isso? Fala porque sabe que vocês não sabem, e eles apostam nisso, e por isso que eles levam vantagem. E é por isso que a gente trabalhou com esse projeto para mostrar para vocês que Lei Maria da Penha, isso já desde 88, a Lei Maria da Penha é uma coisa que veio para midiática, tá? Lei do aposentadoria, que a mulher pode se aposentar com 62 anos, o homem com 65 também, isso lá atrás, são coisas só para mostrar uma diferença que na prática não existe. Nós trabalhamos até hoje com preconceito, com racismo, com ideologia, com crença. Só que isso está desde 88 já definido que ninguém pode ser tratado com diferença.
e continua sendo tratado. Uma outra coisa importante, gente, cuidado com as bandeiras. Tem gente levantando bandeira, mas o interesse é dele e não é da massa que ele está movimentando. Tá? Vou levantar a bandeira aqui das mulheres, mexeu com uma, mexeu com todas. É engraçado que nem sempre é assim, nem sempre são todas. Vou levantar a bandeira do negro porque mexeu com ele. Não, eles usam a massa para se promover. Eu sou de uma época em que existia força sindical. Então o sindicato ia lá, fazia a empresa parar, pedia aumento, pedia melhorias e pedia um monte de coisa. A empresa era obrigada a ceder. Por quê? Porque ela precisava produzir. O que aconteceu? Esses líderes sindicais, eles usavam a massa do trabalhador a favor deles. Eles conseguiam alguma coisa? Conseguiam. O trabalhador conseguia, só que o líder conseguia muito mais com essa massa. Tanto é que todos os líderes sindicais da época dos anos 90, eles se tornaram todos políticos. E nunca mais ouviram falar em trabalhador. Tá? Então esse negócio de falar que eu vou fazer para você, pode acreditar, pode confiar, não, ele não vai fazer. Faça primeiro. Então você quer asfaltar a minha rua, você asfalta primeiro, depois eu voto em você. Você vai fazer isso? Não, faz primeiro, depois eu voto em você. E tem gente que faz isso e fica fazendo, repetindo e se reelegendo e nunca faz nada. Então, só para encerrar, cuidado com as redes sociais. Cuidado com o tráfico de entorpecente, isso é sério. Você está aqui bonitinho, livre, amanhã você pode amanhecer num lugar que você vai detestar e ninguém vai poder te ajudar. E cuidado com o que vocês compartilhem nas redes sociais. Lembrando que ninguém acessa a sua rede social para te admirar. Acessa a sua rede social porque quem tem algum interesse e não para admirar. A rede social é uma forma, infelizmente, de expor muitas pessoas e tem feito isso de uma forma muito acelerada. Isso é muito preocupante, porque as pessoas às vezes não têm dimensão, não têm noção do que a rede social pode fazer na sua vida. Ela pode te levar para um lugar que você nunca gostaria de estar. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações e, se precisarem de alguma coisa, procure a OAB, que a gente vai estar lá de portas abertas esperando quem precisar da gente. Tá bom? Muito obrigado.